Aleluia. Estende tuas mãos para cá. Queria chamar Jojó. Jó, vem cá. Põe as mãos aqui. De ti vem toda a graça, toda a fonte, Senhor. Toda a revelação. Tudo vem de ti, Pai. Somos instrumentos nas mãos de um Deus poderoso, amoroso, que tem revelado sua glória e graça a nós, Senhor. Usa o Dani, Pai, com toda a força do teu Espírito, sabedoria, o teu poder, Senhor. Por favor, Pai, suas palavras são deles. É tua palavra, Senhor. Que queime em nosso coração. Que venha tirar a nós do nosso controle. E derramar o controle que vem dos céus, Pai. E a tua palavra nos submetemos, nos apresentamos. E apresentamos o Dani como teu instrumento precioso em tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Podemos louvar. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração um cântico. Alguns conhecem, outros não. Não sei se está aí. Não tem problema. Nós podemos cantar. Os meus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Levanta a tua mão e declara: Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, eu te amo. Preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Mais uma vez, Senhor, te amo. Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a
Aleluia. Aleluia. Obrigado, querido. Se conseguir levar um para a Tiela, eu te agradeço. Que ela deve sentar com você. Obrigado. Aleluia. Nós não somos dignos de tão grande amor, Senhor. Não somos merecedores de tão grande amor. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mesmo no nosso pior dia, Tu ainda nos considerou dignos do Teu sacrifício, da Tua morte e do Teu incomparável amor. E nós declaramos com a nossa limitação em palavras, aquilo que conseguimos expressar diante de Ti, o nosso amor por Ti, Senhor. Nós cantamos isso, declaramos, sabendo que isso é tão pouco comparado ao Teu amor por nós. Ó Senhor, obrigado pelo Teu precioso amor. Um amor que cobre multidão de pecados. Um amor que nos enche de vida. Um amor que nos traz paz. Um amor que nos traz aceitação. Um amor que perdoa as nossas ofensas, Senhor. Ó Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque Tu não desistiu do Teu propósito. Obrigado porque Tu não desistiu de cada um de nós. Aleluia, Jesus, que nessa noite Tu receba as nossas vidas como um sacrifício vivo a Ti. Como uma pequena retribuição por esse tão grande amor. E nós mais uma vez declaramos que Te amamos e que queremos que cada vez mais Tu seja tudo na nossa vida. Assim como cantamos mais que o ouro, que a prata, que os tesouros. Cada um tem um tesouro que considera importante e nós queremos dizer que nós Te amamos acima de tudo isso. Talvez ainda nós não temos vivido esse amor completo por Ti, mas nós por fé, nessa noite declaramos que Te amamos acima de tudo. Que diante de Ti todas as outras coisas perdem valor. Diante de Ti todo o resto fica pequeno. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, querido. Aleluia. Não somos dignos de tão grande amor. E mesmo assim Ele nos ama, né? Obrigado mesmo, viu? Aleluia. Temos sido inundados com esse amor nesses dias. Ah, se eu tiro não vejo nada. Temos sido inundados por esse amor. E é tão bom, né? Ser amado, ser perdoado. E saber que mesmo no nosso pior dia de todos, né? Quando a gente acorda, sabe mal pra caramba, Ele ainda nos ama por completo. Quando nós descobrimos esse amor do Senhor por nós, é impossível ficar apático diante disso. Quando nós somos inundados diante desse amor, é impossível nós não querermos nos entregar por completo. E se de alguma forma não temos nos entregado por completo, é porque ainda não vimos o tamanho do amor que Ele tem por nós. Porque é impossível não amar alguém assim. Mais uma vez, Senhor, nós Te entregamos essa noite,
Continuamos pedindo por espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para compreendermos a esperança do nosso chamamento, a riqueza da nossa vocação e a suprema grandeza do Teu poder em cada um de nós. Continuamos pedindo, Senhor, para que Teu Espírito Santo ministre individualmente no coração de cada um aqui, Senhor. E que Tu receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou animado com o que o Senhor está fazendo, né? Quando a gente passa dias intensos assim, é bom, não é, né? Dias intensos de comunhão com o Senhor. E é interessante, né? O porquê que a gente fica tão sensível à voz do Espírito Santo nos retiros. Já pensaram nisso? Por que parece que a última noite do retiro, a gente, cara, parece que eu estou conectado com Deus, né? Mas é relativamente óbvia a resposta, né? Mas é porque a gente está há dias em intensa comunhão com o Senhor e com os irmãos. E aí a gente fica mais conectado com Ele, né? E aí agora imagina a gente dia a dia vivendo isso, hein? Dia a dia vivendo um retiro, intensa comunhão com o Senhor. Amém? É isso que Ele tem para cada um de nós. E isso compartilhei um pouco com os irmãos de Candeias no outro dia, né? Talvez algumas coisas para vocês sejam de novo, mas nunca é por acaso, né? Nunca é por acaso. O Senhor quer ministrar mais. E um dia eu entendi isso, sabe? De uma forma muito simples, na verdade, mas de que o retiro não pode acabar, né? O retiro não acaba quando a gente sai daqui da chácara. Na verdade, aí é que começa, né? E não existe o que eu chamei de a chavezinha do discípulo. E a chavezinha do discípulo, durante muito tempo, eu liguei ela na sexta-feira de noite. Aí, pá, ligava a chavezinha do discípulo, e aí ativava aquele Daniel espiritual, né? E aí tinha grupo familiar no sábado, aí tinha o encontro com os jovens, aí tinha o culto no domingo, o final de semana cheio, né? Da vida de Cristo. E aí, domingo de noite, quando ia chegando aquela horinha, batia a música do Fantástico, pá, desligava a chavezinha do discípulo. E aí eu ia trabalhar no outro dia. Ia trabalhar, depois ia estudar, ia para a faculdade, ia trabalhar, estudar, parará. Chegava sexta-feira de novo, pá, ligava a chavezinha do discípulo. Acontece que se a gente faz isso, nós perdemos de desfrutar dessa intensidade aqui, né? Porque o Espírito Santo ele não vai embora na segunda. O Espírito Santo ele não sai na segunda, né? Ele continua conosco. Então, essa chavezinha do discípulo, a gente precisa arrancar ela fora e entender que não há distinção entre a nossa vida como discípulos e todo o resto da nossa vida. A gente não pode separar as duas coisas. Agora eu sou discípulo, agora eu sou profissional. Não, eu sou um discípulo profissional, eu sou um discípulo estudante, eu sou um discípulo filho, eu sou um discípulo marido, um discípulo pai. Não há distinção dessas duas coisas. E quando a gente entende isso, cara, nosso dia é outro, né? A vida ela é outra, na verdade, porque Jesus veio para nos dar vida. E não é qualquer vida, Ele veio para nos dar vida em abundância. Abundância, a gente não usa muito esse termo, mas diz grande quantidade. Vida em grande quantidade, a vida eterna Ele veio para nos dar. Não só quando a gente morrer e passar a eternidade com Ele, mas a vida eterna é essa. Conhecermos a Jesus e conhecermos o Pai. Então, nós podemos viver a vida eterna agora, essa vida abundante. Mas parece que tantas vezes, e é justamente o tema da palavra de hoje, depois vai fazer sentido, mas parece que tantas vezes a gente vive como o cristão, o discípulo, ó céus, ó vida. Já ouviram falar desse cara? É o discípulo que se pergunta para ele, e aí, irmão, como é que tu está? Estou na luta. O cara está sempre sofrendo, está sempre ruim, está sempre difícil. Não estou dizendo que nós não temos lutas, é claro que nós temos lutas, mas Jesus mesmo disse que tem lutas, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O evangelho todo não se trata do que nós fazemos, mas se trata do que Cristo já fez por nós, né? E aí, quando a gente entende isso, que Ele já morreu por nós para nos dar vida em abundância, cara, a gente não pode ser aquele discípulo sempre caindo aos pedaços, sabe? Sempre caindo aos pedaços. Não estou dizendo que não tem lutas. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Porque cada um tem e umas são bem difíceis, eu sei. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que o mesmo Deus que criou o mundo com a palavra do seu poder e que Hebreus fala que sustenta o universo na palma da sua mão,
E que eu acho que é Jeremias que fala que ele mede o oceano, as águas do oceano, no oco da mão dele. Isaías, né? Isaías. Olha só, o oceano inteiro ele segura assim, ó. Toma uma aguinha para ti. Olha o tamanho desse Deus. Esse mesmo Deus decide vir fazer morada em ti. Como nós vamos viver uma vida caindo aos pedaços, se o autor da vida habita dentro de nós? Vocês percebem a vida que nós podemos viver como discípulos de Jesus? Vida abundante. O que o inimigo mais quer é que a gente seja um cristão triste e chato, né? Porque está sempre sofrendo. Mas a gente esquece que Salmos, se não me engano, 16:11, Davi fala: na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua direita, delícias perpetuamente. É ou não é vida abundante que Ele veio para nos dar? E nós precisamos nos apropriar dessa vida abundante todos os dias. E aí, quando tu levanta para o trabalho, por mais sofrido que possa ser, e trabalho, gente, dá trabalho, é isso aí mesmo, vai ser sempre isso aí. O Nilcinho disse uma vez, um irmão lá de Porto Alegre, que agora está morando na Suécia, ele disse uma vez assim, ó, se te oferecessem um trabalho que é testar hotéis de luxo ao redor do mundo, isso é o teu trabalho. Tu vai ficar viajando e leva a tua família junto, não tem problema. Levar a tua família junto, viajando, testando hotéis de luxo. Eu conheci um cara que trabalhava para o Booking.com fazendo isso, tá? O cara trabalhava avaliando hotéis, por aí. E aí esse cara, imagina que tu ganhou esse trabalho. E aí tu começa a viajar, hotéis, experimentar esses hotéis todos os dias, as comidas. Aí tu, essa comida aqui, esse camarão com a lagosta e tal, poderia estar melhor. Tu começa a dar notas de estrelinha para lá, estrelinha para cá. Sabe o que ia acontecer depois de uns 6 ou 7 meses? Tu ia estar cansado. Ia ser penoso, tu ia ter que tirar férias. Né? Tu ia ter que tirar férias em casa, nesse caso, né? Por quê? Porque trabalho dá trabalho, né? Mas o trabalho não pode nos tirar, nem o estudo, nem qualquer outra responsabilidade não pode nos tirar do nosso lugar, que é assentado à direita de Cristo. Não fisicamente, mas Efésios 1 fala, e nós cantamos, né? Me leva até a sala do trono. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Efésios nos diz que nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nós já estamos lá. Essa é a nossa posição espiritual. Essa é a nossa posição espiritual. Já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, com Cristo, porque nós estamos em Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós precisamos viver essa vida com Cristo. E essa vida abundante passa por entendermos uma pessoa. E é sobre essa pessoa que nós vamos falar hoje. E tem tudo a ver com o que a gente falou sobre dons. Tá? Tem tudo a ver com isso. Mas essa pessoa, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, ela vem depois, tá? Primeiro eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui já pensaram em viver na época de Jesus? Quem aqui já pensou? Vamos ser sinceros, levanta bem a mão aí. Né? Levanta bem a mão. Quem já pensou? Cara, eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu já pensei isso várias vezes, né? Como eu queria ter vivido na época de Jesus. E aí eu fico imaginando, e vocês sabem que eu gosto de viajar, né? Essa altura do campeonato você já me conhece um pouquinho. Eu fico imaginando como é que seria viver na época de Jesus. Aí imagina agora tu deitado na cama, tá? Na tua cama, não sei se tem colchão ou não, mas tu tá deitado na cama. De repente tu começa a vir, imagina comigo, tá? Só viaja por um tempinho aqui. E aí de repente tu começa a vir uma gritalheira, um monte de gente gritando, que é isso? Aí tu levanta apavorado da cama, aí tu abre a porta e de repente passa um cara correndo. Aí tu olha, cara, quem que é esse cara? Esse cara não era o paralítico que ontem estava sentado pedindo esmolas na beira do templo? Aí o cara do teu lado diz, era ele mesmo. Jesus curou ele. Aí tu fica, que é isso? Aí tu olha para o lado, tu não era mudo? Aí ele, Jesus me curou. Aí o cara, Jesus me curou. Aí tu vai correndo com a multidão, né? Uma multidão correndo atrás, assim. Aí tu, eu quero ver Jesus, né? Aí de repente tu chega assim numa casa, aí tem um monte de gente, tu não consegue entrar naquela casa. Tem tanta gente que tu fica, o que está acontecendo? O que está acontecendo? De repente tu vê 4 caras carregando uma outra pessoa numa cama. Aí tu, o que está acontecendo aquilo ali? Aí os caras sobem no telhado e tu, o que é aquilo, cara? Aí de repente eles abrem um buraco no telhado. Aí, de repente, desce a cama. Aí tu fica olhando, o que está acontecendo lá dentro? De repente começa, aleluia!
glória a Deus. E aí sai o cara da cama correndo, e tu fica olhando, que é isso, cara? Quem é Jesus? Pô, eu vou seguir esse cara, eu vou me tornar o 13º discípulo. Né? Tem o filme 13º Guerreiro. Agora eu já sei, eu vou ser o 13º discípulo, eu vou seguir ele. Aí tu começa a seguir os discípulos, tu não tá achando Jesus. Cadê Jesus? E a multidão vai andando, de repente tem um cara subindo numa árvore. Aí eu falei, pai, eu não tô vendo Jesus, eu acho que eu vou subir junto na árvore dele, né? Não dá para subir na árvore também. De repente o cara desce. Não, mas aquele cara eu conheço, aquele cara é malandro. Aquele cara não tem jeito. Não presta aquele cara ali, aquele cara... Ei, não vamos andar com ele, né? Mas Jesus está dizendo que vai jantar na casa dele. Como assim? E aí, de repente, aquele cara começa a doar dinheiro para as outras pessoas. E tu fica, o que aconteceu, cara? Não, eu preciso conhecer esse Jesus, né? Não só cura as pessoas, como ele restaura o interior delas. Ele muda a mente das pessoas e a forma de pensar delas. Gera arrependimento. Eu vou seguir Jesus. Aí tu começa a seguir Jesus e, de repente, Jesus não está. Aí tu pergunta, Pedro, né? Pedro, cadê Jesus? Ele foi orar. Ele subiu no monte, ele foi orar. Ele sempre faz isso aí, Pedro, né? Ele sempre faz isso aí. Daí tu pensa, eu acho que essa é a chave. Aí tu começa a orar. Aí, de repente, os discípulos começam a expulsar os demônios e não conseguem, né? De repente, aí tu começa a jejuar também. Aí tu vai aprendendo com Jesus. Aí Jesus, de novo, saiu para orar. Tu não sabe onde é que ele está. Aí os discípulos entram num barco. Aí tu, peraí. Aí tu pula no barco junto. Aí, nós vamos para o outro lado. Aí Jesus, não sei, ele disse que ia nos encontrar no outro lado. Aí tu começa a andar no barco. Aí tu tá no barco, tu e os 12 discípulos, né? Estão dentro do barco. Aí, de repente, tá meio nublado o tempo, assim. Aí tu vê. E aí Tomé, eu acho que foi Tomé. Tomé grita, é um fantasma! Aí, não sei se foi Tomé, né? Não criem doutrina disso aí. Viagem comigo um pouquinho. É um fantasma! Como assim é um fantasma? Cara, é Jesus. O cara tá andando sobre as águas. Aí Pedro diz, eu vou lá. Aí tu diz, não, Pedro. Aí ele, eu vou lá. Senhor, me faz andar contigo sobre as águas. Aí ele vai, e Pedro anda sobre as águas. Diz, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina que demais não deveria ter sido viver essas coisas. Quem não gostaria de ter vivido isso? Vamos ser sinceros, devia ser massa pra caramba, né? Aí tu tá nesse momento com Jesus, aí faz uma fogueira, um peixinho ali, que eu não sei como apareceu aqueles peixes ali. Jesus estava fazendo peixinho. E aí, de repente, em João 16... Versículo 7, Jesus ele diz uma coisa, ele diz assim, mas eu vos digo a verdade. Aí tu para. Jesus já tinha mentido alguma vez? Jesus já tinha mentido? Tudo o que aquele cara tinha dito tinha acontecido. Inclusive, quando ele mandou o mar e a tempestade se acalmar, aquilo aconteceu. Jesus tinha mentido alguma vez? Não, mas aí Jesus, de repente, ele começa a falar, mas eu vos digo a verdade. Por que ele começou a falar isso? É porque o que ele ia falar depois disso era tão assustador, tão diferente de tudo que os discípulos já tinham visto, que ele teve que dizer, prestem atenção, o que eu vou dizer é verdade. E aí ele diz para os discípulos, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Depois de tu viver essa intensidade com Jesus, Jesus de repente diz assim, é muito melhor que eu vá. E aí tu pensa, não, pode ser, Jesus não vai ser coroado rei em Israel, né? E aí Jesus diz, não, é muito melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não vou enviar esse outro. E essa palavra outro, né, que está em João 14, 16, 17, é um outro igualzinho a ele. Igualzinho a ele. Tem um livro que eu recomendo muito sobre esse assunto que se chama O Espírito Santo, do livro do John Bevere também, eu gosto muito desse autor, se alguém quiser se aprofundar depois. Mas aí Jesus disse, é muito melhor que eu vá. Porque se eu não for, eu não vou enviar esse outro igual a mim. Você já pensaram se Jesus vivesse hoje aqui entre nós, como seria? A gente queria ter vivido naquela época, lá em Jerusalém. Já pensaram como seria se Jesus estivesse hoje aqui entre nós? Provavelmente ele estaria em Jerusalém. É ou não é? Terra Santa, ele estaria lá em Jerusalém. E aí tu tá cheio de dúvidas sobre a tua vida. Tu não sabe com quem tu vai casar. Tu não sabe que curso tu vai fazer. Tu não sabe se tu aceita aquela proposta de emprego ou não. Tu não sabe se tu compra aquela casa, constrói ou aluga. Tu tá cheio de dúvidas e aí tu diz, já sei, eu vou falar com Jesus. Eu vou perguntar para Jesus. Aí tu decide ir conversar com Jesus. Aí tu vai lá conversar com Jesus e tu vê, mas Jesus está em Jerusalém, eu tô aqui em Recife. Aí tu precisa comprar uma passagem. E a passagem não é para Jerusalém. Provavelmente é para Tel Aviv, capital de Israel lá, né? Ainda é capital de Israel, né? Tel Aviv. Aí tu tá, quanto será que custa essa passagem? É a passagem mais cara do mundo.
que é para encontrar Jesus que está lá em Jerusalém. Aí tu junta durante 13 anos, né? Porque é passagem cara pra caramba. Aí tu junta durante um tempão, e as suas dúvidas continuam lá, né? Aí, durante um tempão, tu junta dinheiro, compra uma passagem e vai para Tel Aviv. Aí tu chega em Tel Aviv achando que vai ter um ônibus, mas está tudo tão lotado que tu não consegue um ônibus. Tu consegue um camelo. Aí tu senta no camelo, aí tu começa a ir e tu chega em Jerusalém. Não tem hospedagem, não tem Airbnb, não tem mais nada, porque o mundo inteiro está lá para falar com Jesus. Aí tu consegue uma estrebaria, tu consegue, né? Deita lá junto com os animais. Aí tu está deitado lá com os animais e agora, no dia seguinte, tu precisa entrar na fila, né? E aí tu vai lá, eu gostaria de falar com Jesus, né? E aí Jesus ele atende as pessoas de 15... Eu estou viajando, tá, gente? Jesus atende as pessoas de 15 em 15 minutos, mais ou menos, né? Se ele atende de 15 em 15 minutos e ele faz isso o dia inteiro, ele para comer e para dormir, ele atende mais ou menos 64 pessoas por dia, tá? Aí tu entra na fila, eu gostaria de um ticketzinho, né? Que nem órgão público, aí tu pega um ticketzinho, aí tá lá escrito, você é o 14º da fila. Aí passa 15 minutos depois, você é o 13º da fila. Aí tu ficou esperando, um tempão, né? Tu ficou esperando. Aí tu chegou a tua vez. É melhor tu ter anotado tudo. Porque se tu esquecer de perguntar alguma coisa e acabar os teus 15 minutos, tu volta para o final da fila, né? Aí Jesus ele diz o seguinte, convém-vos que eu vá. Versículo 16 e 17 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador igualzinho a mim, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Era muito melhor que Jesus fosse, porque agora o Filho de Deus viria habitar dentro de cada um de nós. Sabe aquelas perguntas que tu queria fazer? Pode fazer hoje, né? Para Ele. Porque o Espírito Santo vive dentro de cada um de nós. E Atos 2 nos garante, assim como Cristo foi exaltado à destra de Deus, Ele derramou o Espírito Santo. Derramou o Espírito Santo para habitar em cada um de nós. João 14:20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, o próprio Filho de Deus e o próprio Pai vêm habitar dentro de ti, através da pessoa do Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo, para o Pai, para o Filho. Obrigado, querido. Faz ou não faz toda a diferença na nossa vida como discípulos entender que dentro de nós habita aquele que a palavra diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E Ele diz que vem habitar dentro de cada um de nós. Então o Espírito Santo, Ele é a chave de tudo. Ele é a chave da nossa vida como discípulos. E nós falamos até agora sobre dons. E hoje de manhã a gente tentou organizar de alguma forma essa questão dos dons, mas não adianta se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, se não vira um método. E sabe o que acontece? Lembra que hoje de manhã eu falei que no Antigo Testamento Deus descreveu em detalhes como deveria ser o tabernáculo? Deus descreveu em detalhes como deveria ser o Templo de Salomão, mas Ele não descreveu em detalhes como deveria ser a igreja. Por quê? Teria sido muito mais fácil um manualzinho, né? Chamem 5 líderes. Desses 5 líderes, criem 13 grupos. Teria sido muito mais fácil se fosse assim que nem no Velho Testamento, né? Mas por que Ele não fez isso? Porque Ele nos deu o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós não precisamos desse roteiro agora, desse manual, porque nós temos o próprio Deus habitando dentro de cada um de nós. Então o Espírito Santo é a chave para essa vida abundante. O que acontece é que muitos de nós procuramos os frutos do Espírito Santo. Procuramos, inclusive, os dons do Espírito Santo. Mas não procuramos a comunhão com o Espírito Santo. E se tu quer botar um tema na palavra e estiver anotando, é a comunhão com o Espírito Santo. Acontece que os dons do Espírito Santo, os frutos dele, toda a mudança de vida gerada pelo fruto do Espírito Santo na nossa vida, é consequência da nossa intimidade com o Espírito Santo. Então nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Só que o que acontece é que o Espírito Santo é
uma das, se não a pessoa mais ignorada dentro da igreja. Se alguém aqui tem problema com rejeição, fala com o Espírito Santo, porque ele entende disso. Porque muitas vezes, nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Não há como conhecer o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo se torna frio, monótono, mundano. Sem o Espírito Santo, a igreja vira um clube social, ou uma instituição, até mesmo uma empresa. Sem o Espírito Santo, a própria palavra pode matar, porque é o Espírito que vivifica. Sem o Espírito Santo, a leitura da Bíblia fica cansativa. Sem o Espírito Santo não há revelação, sem o Espírito Santo não há vida, sem o Espírito Santo não há alegria, sem o Espírito Santo não há fluir da vida de Cristo em nós. Se vocês lerem o livro de Atos e façam esse exercício, uma vez eu peguei o livro de Atos e comecei a sublinhar todas as vezes que aparece o Espírito Santo. Façam esse exercício. O nome do livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque o tempo todo o Espírito Santo está ali, presente. O Espírito Santo falava, ele fazia, ele guiava, ele conduzia, ele dizia não vai, ele dizia vai. E a igreja que a gente chama de primitiva, a igreja de Atos, os caras entenderam que precisavam ter intimidade com o Espírito Santo. Eles entenderam ao ponto de que Filipe, lembra da história de Filipe, que ele foi lá caminhar com o eunuco? Lembra dessa história? Olha como é que diz o texto, diz assim, ó, um anjo falou a Filipe e disse para ele ir para o caminho que se acha deserto. E aí ele foi. E aí no meio do caminho, diz o seguinte, que o Espírito falou e disse para ele acompanhar a caravana ali do eunuco. Ou seja, o cara tinha tanta intimidade com o Espírito Santo que ele sabia, agora é um anjo, agora é o Espírito. Ele não diz ali que ele viu um anjo, diz que um anjo falou a Filipe. É ou não é um nível de intimidade? E aí tu vai vendo tudo o que aconteceu na igreja de Atos, e a gente quer que tudo aquilo aconteça conosco também, mas a gente, muitas vezes, não estou generalizando aqui, aliás, eu estou generalizando, mas muitas vezes a gente ignora a chave para que tudo isso aconteça, que é a comunhão com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, a sensibilidade à pessoa do Espírito Santo. Próprio Jesus não fazia nada sem que ele ouvisse do Pai, dessa intensa comunhão com o Espírito Santo que ele tinha. Ele mesmo disse para os discípulos, lembra de Mateus 28, 18 a 20? A gente ama esse texto e diz, vai, imagina tu, o 13º discípulo, está agora com mais outros 487, né? Diz que eram 500 pessoas ali. Tu está com 500 pessoas ouvindo Jesus depois de ressuscitado, cara, algo demais, Jesus ressuscitou, vamos conquistar o mundo e tal. Aí Jesus diz, vão, façam discípulos, e tu, vamos fazer discípulos. Aí ele diz, só esperem, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para vocês verem a importância da pessoa do Espírito Santo na vida de cada um dos discípulos. Em Atos 2, no Pentecostes, quantas pessoas tinham lá dentro? 120, né? Eu creio que 380 saíram para fazer. Ou fugiram, ou saíram para fazer o que Jesus tinha dito. Sem a pessoa do Espírito Santo, serem revestidos de poder. A gente nem sabe quem são essas pessoas, nunca mais ouviu falar delas. Porque o Espírito Santo é a chave. E nós somos chamados, 2 Coríntios 13, 13, fala que nós somos chamados à comunhão com o Espírito Santo. E por misericórdia de Deus, se algo nós precisamos gravar dessa noite, é que não adianta o poder. Não adianta até mesmo os frutos do Espírito Santo, se nós não tivermos e não buscarmos a comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão? Porque se nós entendemos a comunhão com o Espírito Santo, muda tudo. Muda tudo. Tem alguém filmando aqui? Eu vou pedir para parar um pouquinho, se puder. Para um pouquinho, só dá uma pausinha, né? Tem um... Comunhão significa koinonia no original, significa companheirismo, amizade, comunicação, fraternidade, associação mútua íntima, comunidade, parceria, relação social, participação conjunta, intimidade. Ou seja, 2 Coríntios nos fala que nós somos chamados para termos intimidade
com o Espírito Santo. Comunhão é muito mais do que conhecer alguém. Comunhão é ter intimidade com alguém. Eu conheço o presidente de ouvir falar. Eu conheço um monte de gente, famosos, atores, de ouvir falar, mas eu não tenho intimidade com eles. Mas agora eu tenho intimidade com a minha esposa, eu conheço ela, eu sei o jeito dela, eu sei aquilo que ela gosta, eu sei como falar com ela, eu sei os melhores momentos em que eu posso estar com ela, eu sei quando ela está bem-humorada, eu sei quando ela não está bem-humorada, porque eu tenho intimidade com ela. É muito diferente. Nós não somos chamados para apenas conhecer o Espírito Santo, somos chamados para desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Então não adianta apenas sabermos quem Ele é, mas nós precisamos desfrutar dessa intimidade profunda com Ele. E eu creio que muitas vezes nós não desfrutamos disso porque nós não entendemos exatamente quem Ele é. Acontece que às vezes a gente confunde o Espírito Santo com uma forma de energia, com um ser, com uma entidade, com uma coisa. A gente entende Ele muitas vezes de uma forma, mas o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Pode ser que a gente pense dessa forma, porque muitas vezes na palavra ela utiliza elementos para descrever um pouco da natureza do Espírito Santo ou das funções do Espírito Santo, e aí fala dele como fogo. Mas o Espírito Santo não é fogo. Fala do Espírito Santo como vento, mas ele não é vento. Assim como se eu dissesse para um cara que é muito forte, pô, esse cara é forte como um touro, nem por isso ele vira um touro. Então o Espírito Santo não é fogo, ele não é óleo, vento ou fumaça, por mais que muitas vezes a palavra compare e utilize isso para falar sobre atributos, expressões dele, ele é uma pessoa. Mas se a gente continua enxergando o Espírito Santo como vento, ninguém se relaciona com o vento. Ninguém tem intimidade com o vento, nem com a lareira, nem com a fogueira, com o fogo. Ninguém tem intimidade com o fogo. Mas quando nós enxergamos o Espírito Santo como uma pessoa, aí nós começamos a ver, pô, se ele é uma pessoa, eu posso me aprofundar no meu relacionamento com ele. Acontece que ele não é um ser humano, tá? Ele não é um ser humano. Ele é uma pessoa porque ele tem atributos, ele tem uma personalidade. A palavra trata ele várias vezes com um pronome pessoal. A palavra fala que ele tem intelecto, ele tem sensibilidade, ele tem vontade. Claro, ele é uma pessoa infinita em poder, infinita em ciência, infinita em presença, ele é onipotente, onisciente, onipresente, tudo isso, mas ele continua sendo uma pessoa com personalidade. Nós não vamos desenvolver a intimidade com um óleo, mas sim com uma pessoa que é membro da Trindade. Ele é Deus todo-poderoso, mas a palavra diz que ele possui mente. A palavra diz que ele, tem vários textos aqui, eu não vou ler todos, mas diz que ele tem vontade. Inclusive, num texto lá, diz que os apóstolos dizem assim, apareceu-nos bem e ao Espírito Santo, e aí ele diz o que eles iam fazer. Entende que eles estavam conversando e o Espírito Santo diz, eu acho que tem que ser assim. Aí ele diz, apareceu-nos bem e também ao Espírito Santo que a gente deveria ir por aqui. Olha só, a intimidade. O Espírito Santo fala, tem emoções, ele pensa, ele ensina, ele consola, ele ora. Vocês sabiam que o Espírito Santo ora por nós? A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós diante do Pai, ele intercede por nós diante de Deus Pai. Ele exercita a sua vontade, ele pode sentir, ele tem ciúmes de nós, diz a palavra. É ou não é atributos de uma personalidade isso? Ele tem ciúmes de nós, ele pode ser entristecido, ele pode ser insultado, ele pode ser resistido. E se nós queremos desenvolver essa intimidade com ele, nós precisamos enxergar ele como uma pessoa infinita em poder, infinita em conhecimento. Ele é Deus, mas ele não é um ser ou uma entidade. Amém? Você está acompanhando? Ele é uma pessoa que tem uma missão muito específica aqui. E tem vários textos, nós não vamos ler, se você quiser se aprofundar, João 14, 15 e 16, fala muito sobre as funções do Espírito Santo, diz que ele veio para nos ensinar todas as coisas, diz que ele veio para dar testemunho de Jesus e testemunho do Pai, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, veio para nos guiar em toda a verdade, ele veio para glorificar o Pai. Olha só, Romanos 8:11 diz que ele veio para vivificar os nossos 8, reveste nossas orações de poder, Romanos 8, 26 e 27. Ele, inclusive, inspira
o louvor e a adoração. É o próprio Espírito Santo que faz isso. Isso está em Atos 2:11, em Atos 10:46. Eu posso mandar aqui um PDF depois para os irmãos, que é um monte de texto. Ele nos ajuda a compreender as coisas de Deus, 1 Coríntios 2:14. O Espírito Santo tem uma missão muito clara. Tem uma missão, sim, de formar o caráter de Cristo em nós, porque Ele que nos dá os frutos do Espírito Santo. Sabe quando a gente vê que avançou na nossa vida com Cristo e mudou alguma coisa no nosso caráter? Deixa eu te dar uma boa notícia. Ou uma surpresa, talvez, não foi tu que melhorou. Nós não melhoramos. O que acontece é que o Espírito Santo faz com que a vida de Cristo apareça mais no nosso lugar. Tudo que tem de bom em nós vem de Cristo. A gente é pó, sempre vai ser pó. O que acontece é que Cristo vai sendo formado em nós pela pessoa do Espírito Santo. Quanto mais Ele aparece, mais eu expresso os frutos do Espírito Santo. E isso é a transformação que Ele vai operando em nós. Não é que eu vou melhorando, entende? O Moisés fala muito sobre isso. É o Cristo que vai aparecendo mais no meu lugar. Os dons também, falamos bastante ontem sobre isso. Então o Espírito Santo tem uma missão muito clara. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos desenvolver intimidade com Ele. E aí é que está a chave, intimidade com o Espírito Santo. E a partir de agora eu queria, de forma muito prática mesmo, falar sobre algumas dicas de como nós podemos desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo quer ter comunhão conosco, e nós vimos que comunhão é intimidade, parceria, relacionamento profundo, nós podemos também, quem aqui tem relacionamento profundo, né? Maridos e esposas, é ou não é uma intimidade e um relacionamento profundo? Os namorados, melhores amigos. Então, assim, eu vou falar sobre algumas dicas e pensem agora, maridos nas esposas, esposas pensem nos maridos, melhores amigos, pensem no seu melhor amigo, e vocês vão ver que são dicas muito práticas de como a gente se relaciona com uma pessoa da qual nós queremos ser melhor amigo. E se eu quero ser melhor amigo do Espírito Santo, eu preciso tomar alguns passos práticos para isso. Não vai acontecer do nada. Amém? Então, 8 dicas muito práticas de como nós podemos nos relacionar em profundidade com o Espírito Santo. A primeira dica é que melhores amigos conhecem a personalidade um do outro. Eu conheço a personalidade da Tiele, minha melhor amiga. Eu sei quando ela está triste, eu sei o que chateia ela, eu sei, às vezes, se eu tenho que dar uma notícia, qual é a melhor forma de falar aquela notícia. Os melhores amigos, sabem? Pô, eu tenho um amigo que é mais arretado, tenho um amigo que é mais tranquilo, tenho um amigo que é mais animado, um amigo que é mais na dele, né? Conhece a personalidade um do outro. E é ou não é mais fácil se desenvolver com alguém quando a gente conhece a personalidade do outro? Claro, é muito mais fácil. Se nós queremos desenvolver intimidade com o Espírito Santo, precisamos conhecer a personalidade do Espírito Santo. Um bom exemplo para entendermos a personalidade dele é o exemplo de Davi. Porque Davi, ao mesmo tempo que ele era um guerreiro, ele era forte, ele era vitorioso, ele era vencedor, ele também era suave, era tenro, era gentil. E o Espírito Santo é a mesma coisa, ele é todo-poderoso, cheio em poder, cheio de dons, cheio de vida, pode qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ele também tem uma sensibilidade. Ao ponto de que Jesus disse, olha, pode falar mal do Pai, pode falar mal de mim, mas não fala mal do Espírito Santo. Vocês conseguem compreender um pouco da personalidade dele? Diz que ele se entristece, diz que ele tem ciúmes por nós, ele pode ser resistido, ele pode ser apagado. Estão entendendo um pouco a personalidade dele? Melhores amigos conhecem a personalidade um do outro. Segunda dica, melhores amigos conversam. Tem como desenvolver intimidade com alguém sem falar com essa pessoa? Tem ou não tem como? Não tem, né? Pensem comigo agora, tá? Se um casal, maridos e esposas, pensem comigo agora, se um casal ficar uma semana sem se falar, vamos lá, eu fiquei uma semana ignorando a Tiele, não falei com ela por uma semana, chegava em casa, ia tomar banho, ver TV, sei lá, não falava com ela. Aí na sexta-feira de noite, eu quero que a gente tenha uma conversa legal, um momento de intimidade, aí eu faço uma jantinha, à luz de velas, faço um negócio bem legal assim. Acham que vai dar certo? É óbvio que não. As mulheres se revolucionando aí, é claro que não. Por quê? Porque melhores amigos conversam. Olha o que a gente faz às vezes com o Espírito Santo. A jantinha pode ser um culto. Pode ser um retiro. É muito bom. Mas eu não posso passar a semana toda ignorando e não conversando com o Espírito Santo. Senão eu vou chegar no culto caindo aos pedaços.
sem intimidade com Ele, sem profundidade com Ele, porque melhores amigos conversam. E mais, faz parte da personalidade do Espírito Santo ser um cavalheiro. Ele não vai arrombando a porta e ele não vai te forçando a ter uma conversa com Ele. Ele espera tu puxar uma conversa. E aí, quando tu puxa uma conversa, é claro, Ele tem o maior prazer de conversar contigo. Ele veio para isso, para te guiar em toda a verdade. E, às vezes, alguns discípulos têm, entendam bem, têm a coragem de dizer, Deus não fala comigo. E aí eu pergunto, tu fala com Ele? Tu tem falado com Ele? Porque Ele, muitas vezes, espera que nós demos esse passo. Porque melhores amigos conversam um com o outro. Estão acompanhando? Um dos irmãos brincou, né, que uma das palavras, acho que foi o Natan que brincou, né, quando eu estava falando sobre essa palavra aqui, parece que vai enfiando uma faquinha, assim, vai rasgando um pouquinho. Foi Naubert, né? Vai enfiando uma faquinha, vai rasgando um pouquinho, depois passa um curativozinho. Mas é porque nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. E melhores amigos conversam um com o outro. Terceira dica, melhores amigos sabem como se comunicar um com o outro, sabem a melhor forma de se comunicar um com o outro. Tem várias formas de se comunicar hoje com alguém. Tem o WhatsApp, tem o telefone, tem a conversa presencial, tem várias formas. E tem gente que gosta mais de falar no WhatsApp. Eu tenho discípulos lá em casa que não adianta ligar para eles. A ligação vai ser muito curta, não vai sair nada. Mas amam conversar presencialmente. Ou amam falar no WhatsApp também, né? Que daí eu não sou tão fã porque eu demoro muito para responder. Tem sempre 1 milhão de coisas lá. Então eu demoro para responder. Mas cada um tem uma forma preferida de conversar. A Tiele, quando nós estávamos nos relacionando, ela me contou um dia, nas entrelinhas ali, eu pesquei, ela disse que gostava de carta. Pai, escrever carta, cara, nunca, escrever carta. Mas ela disse que amava carta. Era uma forma de comunicação para ela. Eu comecei a fazer carta. Virei um poeta. Não, virei um poeta, porque eu quero desenvolver intimidade com ela. Melhores amigos sabem como se comunicar um com o outro. Como nós nos comunicamos com o nosso Deus e com o Espírito Santo? A oração, a palavra, o jejum, a adoração e o louvor, tudo isso vai gerando comunicação entre nós e o Espírito Santo. Acontece que se eu quero me comunicar com um sueco, vamos lá, Benjamin está por aí, o pai está por aí, né? Se bem que vocês dois são mais brasileiros que sueco. Mas assim, se eu quero me comunicar com um sueco, qual é a melhor forma de me comunicar com ele? É se eu falar em... Não é suíço, tá, gente? É sueco. É eu falar em sueco. Por mais que eles entendam português, a melhor forma de desenvolver intimidade com eles é se eu falar na língua deles. Isso é a oração em línguas. A oração em línguas é o idioma dele. É um idioma de intimidade, é um idioma de profundidade. É por isso que nós não podemos nos dar o luxo de perder a cereja do bolo dos dons do Espírito Santo, porque é a linguagem dele. E aí, quando nós oramos em língua, a gente está trabalhando com uma língua de intimidade, é a língua mais profunda do Espírito Santo. Por isso que a palavra fala, nós podemos orar o tempo todo. Podemos orar o tempo todo em língua, e tu está trabalhando, e como não vai orar alto para não escandalizar os colegas de trabalho, né? Mas no ônibus, quem é que já correu com meu pai na rua? Às vezes a gente passa vergonha, né? Porque a gente está correndo com o pai, ele começa a orar em línguas, começa a orar alto, ele começa a olhar para as pessoas do lado, mas é porque ele entendeu que é algo contínuo essa comunicação com o Espírito Santo. Amém? Estão acompanhando? É a cereja do bolo. E sabe o que acontece quando nós vamos orando em línguas? Nós vamos conhecendo mais o coração do Pai. Nós vamos conhecendo mais os segredos dele, as revelações. Tu vai lendo a palavra, vai orando em línguas, e aí traz revelação. Tu vai orando por um problema, e ele traz uma solução. Tu vai orando em línguas por uma situação específica, ele traz palavra de conhecimento. Porque tu está falando no idioma dele, e melhores amigos sabem como se comunicar um com o outro. Amém? É bem prático, gente. Pensem nos casais, pensem nos melhores amigos. Se nós queremos que ele seja o nosso melhor amigo, é isso aí. Temos que praticar isso. Não adianta buscarmos poder sem buscarmos a intimidade com o Espírito Santo. Quarta dica, melhores amigos, eles são constantes na amizade. Melhores amigos são frequentes na amizade. É possível ser melhor amigo de alguém que eu vejo uma vez por ano? Posso ser amigo, irmão dessa pessoa, mas não tem como ser melhor amigo dela, porque eu não tenho frequência na amizade.
Sabe o que acontece muitas vezes? Imagina agora, se nós fizéssemos isso. Anderson, eu vou te usar de novo nesse exemplo. Imagina se eu chegasse agora e dissesse, Anderson, hoje é a segunda, né? Vou fingir que é domingo, que vai fazer mais sentido. Anderson, eu te amo. Eu quero ser teu melhor amigo. Eu quero ter intimidade contigo. Tu é demais. Eu preciso desenvolver um relacionamento profundo contigo. Quero ser o teu melhor amigo. Tu topa? E ele vai dizer, claro que eu topo, Daniel. Vamos estar junto e tal. Aí amanhã, segunda-feira, o Anderson me manda uma mensagem no WhatsApp. Aí eu vou lá e não leio. Nem fica os 2 tracinhos ali, né? Nem o azulzinho, nada. Aí o Anderson acha estranho, né? Pô, o Daniel disse que ia ser melhor amigo, ele não olhou minha mensagem no WhatsApp, tudo bem, aconteceu alguma coisa com ele. Aí na terça ele me liga. Aí, amiga, vamos ver, né? Talvez o WhatsApp dele deu problema, não sei. Aí ele me liga e eu olho, Anderson, e não atendo o Anderson. Não atendo ele. Na quarta-feira o Anderson percebe, pô, não está funcionando. Não, mas o Daniel quer ser melhor amigo, né? Ele vai na minha casa. Ele vê que tem gente, o carro está lá, ele toca na campainha, eu olho lá no espelho mágico. É o espelho mágico aqui também, né? Olho mágico. Espelho mágico. Ah, nada a ver. Nem lá é espelho mágico. Vamos lá. Corta isso aí depois. Aí tu olha no olho mágico e diz, é o Anderson. Aí tu não abre a porta. Na quinta-feira, vocês acham que o Anderson está levando a sério o que eu tinha dito para ele de ser melhor amigo dele? Não, porque melhores amigos são constantes na amizade. Aí passa a sexta, ele não fala comigo, ele não me procura mais na quinta, ele não me procura mais na sexta, porque ele entendeu que não era bem isso que eu queria. No sábado a gente fica sem se falar, aí chega domingo, a gente se encontra de novo e eu digo, Anderson, eu quero ser o teu melhor amigo. Não, eu quero ter intimidade contigo de verdade. Como é que ele vai levar isso aí? Acontece que às vezes a gente vem no culto e começa, Santo Espírito, és bem-vindo. E eu amo essa música. Mas aí a gente passa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não se comunicando com Ele. Não tem como desenvolver intimidade sem a constância com o Espírito Santo. Se nós fizermos isso, e aí segunda tu fala, meu amigão, tem um livro que diz, bom dia Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Vamos tomar café contigo. Um dos irmãos lá de Porto Alegre coloca 2 xícaras no café da manhã. É sério mesmo? Coloca, né? 2. O pai toma as 2, no caso. Eu tomaria as 2 também. Mas esse irmão põe 2. Uma para ele e uma para Jesus, que está ali. Pessoa do Espírito Santo. E começa a tomar café. E aí tu vai para o teu trabalho. E cada vez que eu entrava na empresa, a empresa que eu trabalhava antes, ela tinha uma porteira de digital que abria toda tecnológica. Aí eu botava digital, abria a porta. Sabe o que eu pensava ali? Cara, agora entrou o Rei dos Reis nessa empresa. Porque o dono do universo acabou de entrar aqui. Não era porque eu fazia um grande trabalho na empresa, mas é porque a intimidade com o Espírito Santo não terminava no domingo. E aí, cada vez que eu ia fazer um cronograma de um projeto, e eu sei que tem alguns irmãos gerentes de projeto aqui, cada vez que eu ia fazer um cronograma, eu perguntava, Senhor, que datas, Espírito Santo, que datas eu ponho? Vocês acham que atrasava o projeto? É o Espírito Santo participando do nosso dia a dia, né? Nos comunicando intensamente com Ele. Várias reuniões de trabalho começavam a ficar polêmicas, discussão, desentendimento, e eu começava, agora, Espírito Santo, dá uma ideia aqui, né? Dá uma solução, como é que a gente pode terminar isso aqui de uma forma... Aí, 2 minutos depois, alguém tinha uma ideia, mudava o clima da reunião, as pessoas se acalmavam, ninguém daquela sala entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que era o meu amigão que estava trabalhando comigo. Eu sempre disse para os meus colegas, e eu falava de verdade isso, eu dizia que não tinha graça, porque eu fazia prova em dupla. E eles faziam sempre sozinhos, eu estava sempre fazendo prova em dupla. Porque o Espírito Santo não sai da gente na segunda-feira. Melhores amigos têm constância na amizade. Amém? Quinta dica, melhores amigos compartilham a vida. Nós deixamos o nosso melhor amigo a par das coisas grandes e das coisas pequenas também. Não é só, né? A gente não fala só com a nossa esposa, amor, comprei uma casa. Não, não é isso. Tu fala de coisas pequenas do dia a dia. Ah, aconteceu isso, hoje foi difícil no trabalho. É ou não é? Mesma coisa com o Espírito Santo. Espírito Santo, hoje está difícil. Hoje está complicado meu dia. Acordei pesado, acordei meio frustrado. Compartilhem a vida. Eu creio que isso é um pouco do que a palavra fala sobre o orar sem cessar. É nós envolvermos o Espírito Santo no nosso dia a dia. Porque Ele é o melhor amigo que habita dentro de nós. Coisa simples, isso é intimidade. Amém?
Melhores amigos, sexta dica, eles falam e fazem o que o outro gosta. É possível desenvolver intimidade com alguém fazendo só aquilo que tu gosta? É possível ser melhor amigo de alguém se a dupla só faz o que um da dupla gosta? Não tem, né? Chega uma hora que fica chato. Pô, a gente só faz o que tu faz, a gente só vai jantar onde tu quer, a gente só assiste o filme que tu quer, a gente só conversa sobre os assuntos que tu quer. Não tem como, né? Então falem e façam aquilo que o Espírito Santo gosta de falar e gosta de fazer. Quando nós falamos de Jesus, sabe o que acontece? O Espírito Santo diz, esse é o meu assunto. Quando nós falamos do Pai, ele diz, eu vou entrar nessa conversa. E aí, tu vai lá e para alguém que não conhece Jesus, e tu chama essa pessoa e começa a falar de Jesus para ela, sabe o que acontece? O Espírito Santo diz, disse, eu sei falar. E aí ele entra naquela conversa, e ele começa a te ajudar, e tu vê, nossa, funciona. E a pessoa ela é transformada, e Jesus fala com ela. Falem daquilo, temos que falar daquilo que o Espírito Santo gosta de falar. Falemos da igreja, falemos da noiva de Cristo, falemos do Pai, falemos, né, de tudo o reino de Deus. Não só falemos disso, mas façamos. Cada vez que eu sirvo o meu irmão, o Espírito Santo diz, isso eu gosto de fazer, vou te capacitar mais ainda. Cada vez que eu lavo os pés do meu irmão, não necessariamente no sentido literal, mas cada vez que eu sirvo o meu irmão, o Espírito Santo diz, cada vez que eu expresso a vida de Cristo, temos que fazer aquilo que o Espírito Santo gosta de fazer, e isso alegra ele, e vai nos enchendo, e vai desenvolvendo intimidade. Por isso que o falar de Jesus também nos edifica. Quando nós falamos de Jesus, eu tenho certeza que a maioria aqui que já teve uma oportunidade de falar de Jesus para alguém na rua, nós saímos mais felizes do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo, um dos frutos dele é a alegria. E aí ele diz, cara, ele está falando de algo que eu gosto de falar. Daí ele nos enche de alegria. Mas o fruto, ele vai ser consequência da intimidade. Os dons vão ser consequência da intimidade com o Espírito Santo. Sétima dica, melhores amigos é o contrário da anterior. Não fazem o que o outro não gosta. Não fazem o que entristece o outro. Muitas vezes eu firo a Tiele, de verdade, porque eu sou meio toscão, não sei se existe essa expressão aqui, mas às vezes meio grosso, às vezes meio estabanado, às vezes meio, né? Muitas vezes eu acabo magoando ela. Mas não é de propósito. Eu não chego assim de, vou magoar a Tiele hoje. Não é assim, né? Muitas vezes eu faço isso sem querer. Melhores amigos não fazem de propósito, principalmente, mas não fazem aquilo que magoa o outro, é ou não é? Tu não faz para o teu melhor amigo algo que magoa ele de propósito. Pode ser sem querer, às vezes, mas não fazemos isso de propósito. A palavra diz, Efésios 4:30, para quem está anotando, fala que há impureza. Toda e qualquer forma de impureza. Ela entristece o Espírito Santo, porque ele é santo. Ele é santo. Toda e qualquer forma de impureza, impureza significa mistura. Eu não estou falando apenas da impureza sexual, mas toda e qualquer forma de impureza com esse mundo, dessa mistura com esse mundo, entristece o Espírito Santo. O nosso melhor amigo. E sabe o que acontece quando eu me misturo com o mundo, quando eu peco? O meu melhor amigo não vai embora, mas ele fica triste, ele fica quieto. E prejudica a minha intimidade com o meu melhor amigo, quando eu faço algo que magoa ele. Estão entendendo? Melhores amigos não fazem aquilo que fere o outro. A última dica, melhores amigos são fiéis. São fiéis um ao outro. Eu não tenho como desenvolver intimidade com a minha esposa se eu estiver flertando com outra mulher. Porque melhores amigos são fiéis. Marido e esposa um ao outro. Tiago 4:4-5 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que anseia por nós o Espírito que ele fez habitar em nós? Tiago 4:4-5. Esperar o pessoal entrar.
Queridos, enquanto os irmãos estão entrando, aqueles que não têm nada a ver com o que está acontecendo, continuem prestando atenção. O Espírito Santo está falando. Podem se afastar um pouco mais das beiradas, se estiver se molhando. Tu acha que precisa parar alguma coisa aqui? Não? Queridos, quem precisar fazer alguma mudança de cadeira, faça logo agora. Queremos total atenção àquilo que Deus tem nos falado, está nos falando. Esse pessoal daqui da esquerda não precisa sair da cadeira? Está tudo bem? Amém? Ok. Obrigado. Aleluia. Espírito Santo, nós te convidamos mais uma vez agora. Direcionamos nosso coração a Ti, repreendemos toda e qualquer forma de distração, porque nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos desenvolver essa intimidade contigo, profunda, não só de te conhecer, de ouvir falar, mas de nossos olhos te verem, de ouvirmos a Tua voz, de desenvolvermos sensibilidade contigo. Melhores amigos são fiéis. O Espírito Santo não vai ter intimidade conosco se nós estivermos flertando com o mundo. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Isso é não desligar a chavezinha do discípulo. Mas é nós entendermos que ao longo da nossa semana, o nosso melhor amigo está lá. Aquele que tem todo o conhecimento, todo o poder e mais, aquele que quer desenvolver um relacionamento profundo com cada um de nós. E nós precisamos ser intencionais nesse relacionamento com Ele. Não vai acontecer por acaso. Nós precisamos querer isso, buscar isso. Ser intencionais fala de nós realmente darmos esses passos práticos aqui em direção a Ele. Buscarmos conversar com Ele. Um dia eu tive uma experiência muito simples, mas para mim foi muito profunda. Eu estava indo para a faculdade, em direção à parada de ônibus, e eu sempre fazia o mesmo trajeto. A nossa rua dava exatamente indo reto na parada de ônibus. E aí eu comecei a sair, indo para a faculdade, comecei a caminhando, e de repente o Espírito Santo, naquela voz doce e suave dele, disse assim, pega a direita. Aí eu falei, nada a ver, né? Daí eu peguei a direita, aí fiquei caminhando para a direita, e a parada era lá, né? Aí ele disse, pega a esquerda. Aí depois de uma quadra, depois eu peguei a esquerda. E aí ele disse, corre. E aí eu corri. Aí eu comecei a correr feito condenado. Acho que nunca corri tão rápido na minha vida. Eu corri muito rápido. De repente, quando eu cheguei na esquina, o ônibus parou na minha frente, assim. E aí ele disse, é assim que eu quero andar contigo. Não só nas grandes coisas, mas no dia a dia, nas pequenas coisas. E naquele dia eu fiz uma decisão com o Senhor. Uma decisão, eu disse, Espírito Santo, eu quero que tu seja o meu melhor amigo. Sabe os melhores amigos que têm aquelas internas, vocês falam aqui internas também? Sabe que tu só olha para o outro e já entendi. Eu quero chegar nesse nível com o Espírito Santo. Que eu estou andando na rua e tem uma pessoa passando e eu digo, já entendi. E aí eu vou lá falar com ela. E aí aquela pessoa se quebranta porque o Espírito Santo já estava trabalhando com ela. Eu quero desenvolver esse nível de intimidade ao ponto de olhar o meu irmão e eu dizer, é para abraçar ele. E aí eu abraço o meu irmão, eu abraço o Fabiano, e o Fabiano diz, era tudo que eu estava precisando. Esse é o ministério mais maravilhoso que existe. Esse é o dom mais maravilhoso que existe. A sensibilidade à pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos Paulo muito bem. Mas sabe o que aconteceu para que Paulo se tornasse quem ele é? O Espírito Santo chegou para um cara chamado Ananias e disse, Ananias, vai na rua que se chama direita. Lá tem um cara. Sabe aquele cara que persegue os cristãos? Tu vai lá falar com ele, porque ele para mim vai ser um instrumento. Ananias pegou e foi. E nós conhecemos a história de Paulo. Se Ananias, e diz a palavra, havia um discípulo chamado Ananias.
Não havia um pastor chamado Ananias, não havia um mega profeta chamado Ananias, não havia um homem-dom chamado Ananias, havia um discípulo chamado Ananias, sensível ao Espírito Santo e obediente à voz do Espírito Santo. E o nosso clamor precisa ser: Espírito Santo, eu quero ser sensível à tua voz. E eu não quero ser só sensível à tua voz, mas eu quero ser obediente quando tu fala. Eu quero ouvir a tua voz e não quero negar aquilo que tu diz para eu fazer. Sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas. Eu quero ser teu amigão, meu companheiro, Espírito Santo. Meu melhor amigo, Espírito Santo. Existem 4 momentos que nós podemos ter específicos na nossa vida com o Espírito Santo. Momentos pontuais, marcantes. E enquanto eu falo, eu queria pedir para que tu estivesse atento ao Espírito de revelação, de sabedoria. Existe um primeiro momento na nossa conversão, quando nós nos convertemos, em que o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando eu me converto, e isso está em Efésios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. É como se eu pegasse esse copo aqui e enchesse de água. O pai falou um pouco sobre isso ontem. Esse é o momento. Talvez alguns aqui ainda não tenham entregue sua vida para Jesus e para o senhorio de Cristo. E ainda o Espírito Santo não está habitando dentro de vocês. Essa noite, esse cara quer fazer morada em ti. Uma conversão genuína. Quando nós rendemos a nossa vida e reconhecemos o senhorio de Cristo, Ele vem habitar dentro de nós. Mas não pode parar por aí. Existe um segundo momento, que é quando nós somos agora revestidos de poder. Nós falamos do batismo no Espírito Santo. Então existe um batismo que nós recebemos poder, não é um poder nosso, mas ele é do Espírito Santo que nos capacita. Isso está em Atos 1,8 e Atos 2,38 também, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. Então talvez alguns aqui já tenham a habitação do Espírito Santo, mas ainda não foram revestidos de poder do Espírito Santo. Alguns aqui já foram revestidos de poder, mas estão perdendo a cereja do bolo. Não têm praticado a oração em línguas. Não têm se comunicado no nível de profundidade com Ele. Essa noite o Espírito Santo quer que tu flua na língua dEle, no idioma dEle. Existe ainda um terceiro passo que nós precisamos, como discípulos de Jesus, dar, que está em Romanos 8:4, 14 e Gálatas 5, 16 e 25, que agora não sou mais revestido de poder, mas agora eu ando no Espírito. A palavra diz que aqueles que vivem no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então eu agora não só fui revestido de poder, mas no meu dia a dia, eu ando em intimidade com o Espírito Santo. Então, talvez muitos aqui já foram batizados no Espírito Santo. Mas nessa noite, Ele quer que tu agora dê um passo a mais. E comece a desfrutar dessa intimidade contínua com Ele, de quem anda com Ele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lembra que eu comecei falando sobre como teria sido bom viver nos dias de Jesus? Sabe o que Paulo falou sobre isso? Ele disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque os discípulos de Jesus, eles viram a Jesus ainda como homem. Então a própria visão deles era relativamente distorcida. Alguns deles achavam que Jesus ele ia se tornar rei de Israel mesmo. Depois eles tiveram a revelação quando receberam o Espírito Santo. Paulo não viu isso. Ele diz: bem-aventurado nós os que não vimos e cremos, porque nós já contemplamos Ele com os olhos espirituais, pela pessoa do Espírito Santo. E nós temos o mesmo privilégio de viver isso como Paulo. Nós não vimos, mas nós cremos em Jesus e cremos na habitação dEle em nós, através da pessoa do Espírito Santo.
enquanto os músicos vêm aqui, porque nós vamos orar, porque eu creio que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês sobre aonde nós estamos. Para alguns aqui, ele quer fazer habitação, precisa haver uma conversão genuína. E eu quero ser ousado aqui e perguntar, alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus? E quer receber a habitação do Espírito Santo nessa noite? Todos nós, não sei se é pré-requisito para estar no retiro. Alguém aqui ainda não foi batizado no Espírito Santo e ainda não foi revestido de poder? Eu queria pedir que viesse aqui na frente. Como é que é? Nós vamos abrindo à medida que algumas pessoas forem vindo. Não perde essa oportunidade de ser revestido da maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Vocês podem ficar aqui do meu lado. Não perde a oportunidade, não importa a tua idade, não importa as tuas experiências. Eu acho que tá bom, não precisa tanto assim. Podem rapidinho para o lado. Vamos lá, vamos afastar assim, não tem problema. Ori candabassori, andarabassori, candarabassori, candara. Sodarai andalabassori, candarabassori. Agora eu vou pedir para vir para esse outro lado aqui. Quem já recebeu o batismo no Espírito Santo, mas tem tido dificuldade ou tem se travado na comunicação profunda com Ele, na oração em línguas, eu quero pedir para que vocês venham aqui. Porque a oração em línguas, ela também depende de fé, assim como o batismo no Espírito Santo. Vamos falar daqui a pouco sobre o batismo, ele depende de fé. E sabe o que pode estar acontecendo? Nós podemos estar dentro de um rio, e tem duas formas de estar dentro desse rio. Queridos, prestem atenção aqui. Tem duas formas de estar dentro desse rio do Espírito. E pode fechar os olhos, não precisa ficar olhando para mim. Existem duas formas de nós estarmos dentro desse rio, que é o fluir do Espírito de Deus. Uma forma é eu ficar de pé. E a correnteza vai passando por mim, a correnteza passa por mim, e vocês já têm o Espírito Santo em vocês. Mas a outra forma é quando eu me solto. Quando eu me solto nesse rio. Quando eu me solto em fé. E vocês estão sendo convidados nessa noite para se soltarem.